Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. A Princesa Cega e o Marquês Marcado. Reino de Valdeauria. Inverno de 1841. A Torre do Silêncio. O vento do inverno sussurrava segredos antigos pelas pedras da Torre Norte, onde Isabela de Valdeauria tecia melodias no silêncio de seus dias. Aos 21 anos, a princesa única do reino habitava um mundo construído de sons, texturas e aromas, um universo particular que ela aprendera a navegar desde que a febre escarlate lhe roubara a visão aos 8 anos de idade. Suas mãos deslizavam pelas teclas do cravo como águas sobre seixos polidos, cada nota ecoando pela câmara circular, onde tapetes persas abafavam os passos de Carmen, sua aia devotada. A luz filtrada pelas altas janelas góticas não alcançava Isabela, mas ela sentia sua presença através do calor que aquecia sua face, voltada para o nascente. "Minha senhora", murmurou Carmen, depositando sobre a mesa de mogno uma bandeja com chá de camomila. O aroma delicado misturou-se ao perfume de lavanda que sempre impregnava os aposentos da princesa. "Seu pai solicita sua presença no salão do trono após o meio-dia." Isabela permitiu que seus dedos completassem a passagem melancólica antes de erguer as mãos do instrumento. 12 anos de reclusão haviam-lhe ensinado a interpretar as nuances na voz de Carmen e hoje percebia uma tensão incomum, como corda de alaúde prestes a se partir. "Que vestes devo usar?" perguntou, tocando instintivamente o medalhão de prata que pendia sobre seu coração, último presente de sua mãe antes da morte prematura. O vestido de veludo azul noite, com a sobreveste bordada em fios de prata. Carmen hesitou. E o colar de safiras de sua mãe. O coração de Isabela contraiu-se. Joias da coroa apenas eram exigidas em ocasiões de extrema solenidade. Levantou-se da banqueta almofadada e seus pés descalços encontraram a frieza do mármore. Cada pedra daquele piso ela conhecia intimamente. Cada fenda e imperfeição mapeadas por anos de caminhadas solitárias. Durante o banho em águas perfumadas com óleos de rosas, Isabela sentiu-se como uma boneca, sendo preparada para a exibição. Carmen trançou-lhe os cabelos castanho-dourados em elaborada coroa, entrelaçando fitas de seda e pequenas pérolas que tilinavam suavemente a cada movimento. O salão do trono ecoava com a solenidade de catedrais antigas. Isabela adentrou de braços dados com Carmen, seus passos medidos acompanhando o som das próprias respirações. Distinguia as presenças. O rei Fernando em seu trono de carvalho, sua respiração pesada delatando anos de batalhas. Os conselheiros da corte, seus sussurros cessando abruptamente. E uma presença desconhecida, uma mulher de porte altivo cujo perfume de jasmim não conseguia mascarar completamente o aroma metálico da ambição. "Isabela", a voz do rei ressoou grave pelos pilares de pedra. "Aproxime-se." Ela caminhou sozinha os últimos passos, guiando-se pelo eco de sua própria voz interior, até sentir a proximidade do estrado real. Curvou-se numa reverência perfeita, aprendida através de incontáveis repetições. "Minha filha", o rei prosseguiu,
e Isabela detectou na voz paterna uma tristeza que ele julgava oculta. Os tempos exigem alianças que fortaleçam nosso reino. A Casa Monterreal ofereceu união através do matrimônio. As palavras caíram sobre Isabela como neve sobre pétalas, fria, inevitável, transformadora. Ela permaneceu em silêncio, as mãos entrelaçadas diante do corpo, enquanto a marquesa Beatriz de Monterreal aproximava-se com passos decididos sobre o mármore. «Meu filho Eduardo», disse a marquesa, sua voz cultivada ecoando artificialmente pela vastidão do salão, «é homem de grandes virtudes e erudição. O casamento selará a paz entre nossas casas e trará prosperidade ao reino». Isabela assentiu com a dignidade que lhe fora incutida desde a infância, mesmo quando seu coração se contraía como flor tocada pelo gelo. Sabia que sua cegueira a tornara um fardo para o reino, uma princesa que jamais poderia governar por direito próprio. O casamento arranjado era, talvez, a única forma de ainda servir a seu povo. «Aceito a vontade de Vossa Majestade», respondeu com voz serena, embora suas mãos tremessem imperceptivelmente. Mas enquanto os detalhes dos esponsais eram discutidos ao seu redor, Isabela não podia imaginar que seu futuro marido, naquele exato momento, contemplava o mesmo destino com igual resignação. Em um laboratório de ervas medicinais a 3 dias de cavalgada dali, suas próprias cicatrizes ocultas sob sombras e solidão. O Jardim das Feridas Secretas. Eduardo de Monterreal esmagava folhas de artemísia entre os dedos, liberando seu aroma amargo no ar gelado do laboratório. A torre leste do Castelo Monterreal abrigava sua coleção de ervas medicinais, frascos de vidro veneziano alinhados como soldados translúcidos contra as paredes de pedra nua. Ali, entre vapores de destilação e o perfume terroso de raízes secas, ele encontrava a única paz que conhecera desde os 9 anos. O espelho de bronze polido, apoiado sobre a mesa de trabalho, refletia apenas metade de seu rosto, a metade que ele permitia ver. As cicatrizes do lado esquerdo, legado de uma noite de Natal que mudara o curso de sua vida, permaneciam cuidadosamente voltadas para as sombras. Mateu, seu escudeiro e único amigo verdadeiro, adentrou a câmara carregando lenha para alimentar o braseiro. Seus 25 anos de lealdade inabalável fizeram-no decifrar imediatamente o humor sombrio do mestre. «A marquesa procura por vós», anunciou Mateu, depositando os gravetos sobre a pedra do piso. «Diz que há assuntos urgentes a discutir». Eduardo não ergueu os olhos dos alambiques. Conhecia suficientemente bem a mãe para saber que assuntos urgentes geralmente significavam novos planos para escondê-lo ainda mais do mundo. Desde o incêndio, Beatriz de Monterreal transformara o isolamento do filho em obsessão, como se suas cicatrizes fossem vergonha pessoal que maculava o nome da família. «Sabeis o que ela quer?» Eduardo despejou o extrato de artemísia num frasco menor, observando o líquido dourado formar redemoinhos lentos. «Há rumores de visitantes do reino de Valdeauria, emissários reais». Mateu hesitou. «E vosso irmão Rodrigo retornou da corte esta manhã, com ar muito satisfeito consigo mesmo». O nome de Rodrigo trouxe amargor à boca de Eduardo, mais áspero que qualquer das ervas que manipulava. O irmão mais novo, cavaleiro de aparência impecável e ambições desmedidas, representava tudo o que Eduardo jamais poderia ser, ou, segundo a mãe, tudo o que jamais deveria tentar ser. Relutante, Eduardo limpou as mãos num pano de linho e dirigiu-se aos aposentos maternos. Os corredores do Castelo Monterreal ecoavam seus passos solitários, e ele mantinha-se sempre próximo às paredes, instintivamente evitando a luz direta das janelas. Anos de hábito haviam tornado automático esse movimento de preservar-se das vistas alheias. A câmara da marquesa exalava bergamota e rosas, um perfume enjoativo que sempre provocava em Eduardo uma sensação de sufocamento. Beatriz de Monterreal, aos 48 anos, preservava a beleza altiva que uma vez conquistara o coração do marquês. Seus cabelos negros, apenas tocados por fios de prata nas têmporas, estavam arranjados em elaborado penteado francês, e o vestido de seda carmesim realçava sua figura ainda elegante. «Eduardo!» Ela não ergueu os olhos do bordado que ocupava suas mãos. «Sente-se!» Ele escolheu a cadeira mais distante da janela, posicionando-se de modo que as sombras da tarde cobrissem seu lado esquerdo. Era uma coreografia silenciosa
que ambos executavam há anos, sem jamais reconhecer abertamente sua existência. Recebi uma proposta que mudará o destino de nossa casa. Beatriz continuou bordando, como se discutisse o clima. O rei Fernando de Valdeauria oferece a mão de sua filha em casamento. As palavras atingiram Eduardo como punhadas de gelo. Ele permaneceu imóvel, apenas seus dedos contraindo-se sobre os braços da cadeira. A princesa Isabela, prosseguiu a mãe, finalmente erguendo os olhos para encontrar os dele. Perdeu a visão na infância. Uma união conveniente. Ela não verá vossas marcas. O silêncio que se seguiu pesou sobre a câmara como mortalha de veludo. Eduardo sentiu o sangue esvair-se de seu rosto, deixando apenas a frieza da compreensão. Para a mãe, ele era um problema a ser solucionado, uma vergonha a ser escondida através de uma esposa que jamais poderia testemunhar sua desfiguração. E se eu recusar? Sua voz saiu num sussurro áspero. Não recusareis. Beatriz retomou o bordado. Esta aliança impedirá uma guerra civil que devastaria nossos domínios. Rodrigo já demonstrou interesse em liderar nossas tropas, mas ele é jovem demais, impulsivo. Vós sois o herdeiro, Eduardo. É vossa responsabilidade. Eduardo fechou os olhos, e por um momento as chamas da noite de Natal dançaram novamente diante dele. Lembrava-se do próprio riso de criança, da alegria inocente de correr entre os convidados da festa, da vela derrubada que transformara cortinas de damasco em línguas de fogo. Lembrava-se dos gritos, do calor insuportável, da dor que o seguira por semanas e do espelho que sua mãe mandara retirar de seus aposentos para sempre. Quando? Perguntou resignado. Dentro de uma semana. A cerimônia será na Capela Real de Valdeauria. Beatriz finalizou uma rosa bordada com fios dourados. É um presente dos céus, Eduardo. Uma esposa que vos aceitará como sois, sem julgamentos nem horror. Mas enquanto retornava a seu laboratório, Eduardo carregava no peito uma amargura que nem todas as suas ervas medicinais poderiam curar. Seria aceito apenas porque sua futura esposa não poderia vê-lo. E essa verdade cortava mais fundo que qualquer cicatriz em sua carne. Os esponsais na neblina. A Capela Real de Valdeauria emergia da névoa matinal como navio fantasma navegando por mares de nuvens baixas. Isabela sentia os flocos de neve beijando-lhe o rosto através do véu de renda que Carmen ajustara com mãos trêmulas. O vestido de noiva, herança de sua mãe, exalava lavanda seca e memórias de tempos mais felizes, quando o riso ainda ecoava pelos corredores do palácio. Seus dedos contraíram-se sobre o buquê de narciso e alecrim, flores escolhidas por seus aromas marcantes, rather than sua beleza. Cada respiração trazia-lhe o perfume acre da cera derretida, o incenso adocicado, queimando no altar, e, sob tudo isso, o odor almiscarado da ansiedade coletiva que impregnava a atmosfera como tempestade iminente. Está na hora, minha senhora, sussurrou Carmen, sua voz carregada de uma emoção que ela se esforçava para conter. Isabela assentiu, e juntas caminharam pelos corredores de mármore até a entrada da capela. Ali, o rei Fernando aguardava para conduzi-la ao altar. Ela sentiu a mão paterna, calejada por anos empunhando espadas, cobrir delicadamente a sua. Minha filha, murmurou ele, e Isabela detectou na voz real uma ternura que raramente se permitia expressar. Que os céus vos concedam felicidade nesta união. A música do órgão elevou-se como prece de pedra, e Isabela iniciou a caminhada que selaria seu destino. Cada passo sobre o mármore frio ecoava pela nave gótica, misturando-se aos sussurros abafados dos nobres que enchiam os bancos de carvalho. Ela distinguia perfumes familiares da corte, a respiração pesada dos homens mais velhos, o farfalhar das sedas femininas e, acima de tudo, uma presença silenciosa esperando junto ao altar. Eduardo de Monterreal. Quando enfim chegaram ao presbitério, Isabela sentiu a proximidade dele como calor de braseira distante. Ele não se movia, não tossia nervosamente como faziam outros homens, não tamborilava os dedos nem fazia barulho com os pés. Havia nele uma quietude que ela reconheceu imediatamente, a mesma quietude de quem aprendera a viver nos espaços entre as sombras. O rei depositou a mão dela sobre a de Eduardo e Isabela experimentou o primeiro contato com aquele homem que seria seu marido. Suas mãos eram maiores que as dela, com calosidades que sugeriam trabalho manual.
e havia nelas uma gentileza surpreendente, como se ele temesse quebrá-la com uma pressão excessiva. Eduardo de Monterreal. A voz do arcebispo ecoou pela capela. Aceitais Isabela de Valdeoria como vossa legítima esposa, para amá-la e protegê-la todos os dias de vossa vida? Aceito. A voz de Eduardo era grave, musical, carregada de uma melancolia que tocou algo profundo no coração de Isabela. Isabela de Valdeauria, aceitais Eduardo de Monterreal como vosso legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo todos os dias de vossa vida? Aceito, ela respondeu, e sentiu os dedos de Eduardo contraírem-se quase imperceptivelmente sobre os seus. Os anéis foram trocados, ouro simples, sem a ostentação que caracterizava a nobreza. Isabela sentiu o metal frio deslizar por seu dedo, selo tangível de uma nova existência. Quando Eduardo deslizou o anel em seu dedo, ela percebeu que suas mãos tremiam sutilmente, revelando uma nervosidade que sua voz controlada não traía. Podeis beijar a noiva, anunciou o arcebispo. Eduardo hesitou apenas um instante antes de erguer delicadamente o véu de Isabela. Ela sentiu o ar frio tocar-lhe o rosto, seguido pelo calor da respiração dele aproximando-se. O beijo foi casto, quase reverente, mas Isabela captou nele um perfume de ervas medicinais e algo mais sutil, talvez o aroma da solidão que reconhecia em si mesma. A festa que se seguiu na grande sala do palácio foi um turbilhão de sons e aromas para Isabela. Sentada à mesa principal, ela ouvia fragmentos de conversas, risos corteses, o tilintar de taças de cristal, mas sua atenção voltava-se repetidamente para o homem silencioso a seu lado. Eduardo respondia às felicitações com brevidade cortês, sua voz sempre baixa, medida, como quem escolhe cada palavra cuidadosamente. Minha senhora, ele murmurou durante uma pausa na música. Está bem? Se o barulho a incomoda... Não. Isabela voltou o rosto na direção de sua voz. É que ainda é estranho. Tudo isso. Compreendo, respondeu ele. E havia em sua voz uma compreensão genuína que a surpreendeu. Para mim também. Quando finalmente chegou a hora da partida para o castelo Monterreal, Isabela despediu-se de Carmen com um abraço que durou longos momentos. A aia havia sido sua constante companheira por 13 anos, e deixá-la era como cortar um dos últimos fios que a ligavam à vida anterior. A carruagem que os levaria para a nova casa balouçava suavemente sobre as estradas cobertas de neve. Isabela sentava-se de um lado, Eduardo do outro, e entre eles estendia-se um silêncio que não era desconfortável, apenas expectante. A viagem durará 3 dias, disse Eduardo após 1 hora de caminho. Se precisardes de qualquer coisa, obrigada. Isabela ajeitou as mantas de pele que cobriam suas pernas. Podeis me falar sobre vossa casa? Ela ouviu Eduardo mudar de posição no assento e houve uma longa pausa antes de ele responder. É antiga, disse finalmente, com muitas escadarias e corredores. Há um jardim, talvez vos agrade, e uma biblioteca. Outra pausa. Tenho muitos livros. Sabeis ler em braille? Perguntou Isabela, esperançosa. Não, admitiu ele. Mas posso aprender. Algo no tom de voz dele, na sinceridade daquela oferta simples, aqueceu o coração de Isabela. Pela primeira vez desde o anúncio do casamento, ela sentiu uma centelha de possibilidade. Talvez, apenas talvez, pudessem encontrar juntos algo mais que uma mera conveniência matrimonial. A noite caía quando pararam na primeira estalagem e Isabela adormeceu ao som da respiração tranquila de Eduardo no leito paralelo. Mas nos sonhos, ela caminhava por jardins desconhecidos, seguindo uma voz grave que a guiava através de perfumes de ervas que não sabia nomear. Era o Jardim dos Sentidos. O castelo Monterreal revelou-se a Isabela através de uma sinfonia de ecos e texturas. Seus pés descalços exploraram mármore frio nas manhãs, madeira envelhecida nos corredores e tapetes persas que abafavam seus passos como areia macia. Eduardo havia insistido que ela conhecesse cada cômodo tocando, sentindo, habitando os espaços com todo o corpo. Esta é a biblioteca, disse ele, guiando-a através de uma porta de carvalho que gemia suavemente sobre gonzos antigos. Há aproximadamente 1000 volumes aqui. Isabela respirou fundo, absorvendo o perfume inconfundível de pergaminho envelhecido, couro curtido e a poeira dourada que dança em raios de sol. Estendeu as mãos
e encontrou as lombadas dos livros, algumas lisas pelo manuseio, outras ornamentadas com relevos que contavam histórias através do tato. "Tendes algum em braille?" perguntou, os dedos deslizando sobre volumes de filosofia e medicina. "Ainda não", respondeu Eduardo, e havia um tom quase de vergonha em sua voz. "Mas mandei buscar o alfabeto com um comerciante de Madrid. Aprenderei." Durante aqueles primeiros dias de fevereiro, enquanto a neve ainda cobria os jardins externos, Eduardo tornou-se os olhos de Isabela para descrever seu novo lar. Mas suas descrições transcendiam o meramente visual. Ele falava das pedras como se conhecesse suas histórias, dos tapetes como se tivessem personalidades próprias, dos móveis como velhos amigos silenciosos. Foi numa manhã particularmente gelada que Eduardo a conduziu através de uma porta que Isabela não conhecia. "Fechai os olhos", disse ele, e Isabela riu suavemente da ironia. "Sempre os tenho fechados, meu senhor." "Então, confiai em mim." Ela sentiu as mãos dele, sempre cuidadosas, sempre gentis, guiando-a por alguns degraus de pedra. O ar mudou gradualmente, de denso e aquecido para fresco e perfumado. Isabela respirou profundamente e sorriu. "Estamos fora." "Sim." A voz de Eduardo carregava uma excitação contida, como criança apresentando um tesouro secreto. Mas não um jardim comum. Ele a guiou por um caminho de pedras lisas, e Isabela sentiu mudanças sutis na temperatura e na umidade do ar. De repente, uma fragrância intensa de lavanda envolveu-a como abraço perfumado. "Toquei", sussurrou Eduardo. "Plantai lavanda aqui para que sempre soubesseis onde estais." Isabela estendeu as mãos e encontrou os arbustos baixos, suas folhas aveludadas liberando mais perfume a cada contato. Lágrimas silenciosas deslizaram por suas faces. Há quanto tempo ninguém criava algo especialmente para ela? Eles continuaram pelo jardim, e Eduardo revelou sua obra. Canteiros organizados não pela cor ou aparência, mas pelos aromas e texturas. Aqui, a hortelã liberava frescor mentolado. Ali, o alecrim exalava seu perfume resinoso. Mais adiante, rosas antigas ofereciam pétalas sedosas e fragrância inebriante. "Como sabíeis?" Isabela mal conseguia falar. "Como sabíeis do que eu precisava?" Eduardo permaneceu silencioso por longo tempo, e quando finalmente respondeu, sua voz saía áspera de emoção. "Porque eu também vivo no escuro, Isabela, apenas por motivos diferentes." Ela voltou o rosto na direção de sua voz, tentando decifrar as nuances daquela confissão. Havia ali uma dor familiar, um reconhecimento mútuo de almas que aprenderam a navegar à margem do mundo visível. "Falai-me das plantas", pediu ela, sentando-se no banco de pedra que Eduardo instalara no centro do jardim. E então, Eduardo transformou-se, falando sobre suas ervas medicinais, sobre os segredos da botânica, sobre como cada folha e raiz guardava poderes de cura. Sua voz ganhava vida de modo que Isabela jamais ouvira. Ele descrevia a artemísia como prata líquida sob a lua, a camomila como pétalas de sol capturado, o tomilho como a respiração das montanhas. "Sois poeta além de herbalista", observou Isabela sorrindo. "Apenas vejo beleza onde outros talvez não vejam, como eu", murmurou ela. "Apenas sinto beleza onde outros talvez não sintam." Durante as semanas seguintes, o jardim tornou-se seu santuário compartilhado. Toda manhã, após o desjejum, Isabela caminhava sozinha pelos caminhos que Eduardo traçara, memorizando cada curva, cada fragrância, cada textura. E toda tarde, ele juntava-se a ela para lições sobre as propriedades medicinais das plantas. "Esta é valeriana", disse ele numa tarde especialmente fria, guiando as mãos dela até uma planta de folhas ásperas. "Acalma os nervos, traz sono tranquilo." "E esta?" Isabela tocou delicadamente uma erva de folhas macias. "Melissa. Alegra o coração", dizem os antigos. Eduardo hesitou. "Minha mãe a detesta. Diz que é erva de curandeiros, não de nobres." Isabela percebeu a tensão que sempre surgia em sua voz quando mencionava a Marquesa Beatriz. A sogra mantinha distância cortês dela, mas Isabela sentia sua desaprovação como corrente de ar gelado, não por sua cegueira, mas por algo mais complexo que não conseguia decifrar. "E vós?" perguntou Isabela. "O que dizeis da Melissa?" Eduardo permaneceu silencioso por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Quando finalmente falou,
Sua voz era quase um sussurro. Digo que as plantas não mentem sobre o que são. Não se escondem nem fingem. Apenas existem em sua própria verdade. Isabela sentiu que havia camadas de significado naquela resposta, territórios da alma de Eduardo que ela ainda não conhecia. Mas o tempo os estava aproximando lentamente, como rios que convergem em delta tranquilo. Naquela noite, deitada em sua alcova, enquanto a lareira estalava suavemente, Isabela sorriu no escuro. Pela primeira vez em anos, sentia-se menos sozinha no mundo. E no quarto ao lado, Eduardo permanecia acordado, perguntando-se se uma mulher que vivia na escuridão poderia algum dia aceitar também as sombras que ele carregava. A confissão na tempestade. A tempestade chegou sem aviso numa noite de março, transformando o castelo Monterreal numa caixa de sons amplos e assombrosos. Isabela despertou com o estrondo de um trovão que pareceu rachar o próprio céu, e o vento uivava pelas torres como alma penada buscando descanso. Levantou-se do leito, envolvendo-se na manta de lã, e caminhou até a janela. Seus dedos encontraram o vidro gelado, vibrando sob a fúria dos elementos. Não conseguiria voltar a dormir. Tempestades sempre a deixavam inquieta, despertando memórias confusas da noite em que perdera a visão, quando a febre a consumia e o mundo dissolvia-se em pesadelos febris. Decidiu explorar o castelo, algo que raramente fazia sozinha à noite. Deslizou os pés no chão frio, guiando-se pelas paredes que já conhecia intimamente. Desceu a escadaria principal, suas mãos acompanhando o corrimão de carvalho polido, e dirigiu-se ao que pensava ser a direção da biblioteca. Mas a tempestade desorientara seus sentidos habituais. Os ecos dos trovões mascaravam os sons que normalmente a orientavam, e o vento que assoviava pelas frestas confundia sua percepção espacial. Após alguns minutos caminhando por corredores que pareciam estranhos, Isabela admitiu para si mesma que estava perdida. Foi então que percebeu uma luz, ou melhor, o calor de uma luz, emanando de uma porta entreaberta. Aproximou-se cautelosamente e ouviu o som inconfundível de páginas sendo viradas, acompanhado de uma respiração familiar. "Eduardo?", chamou suavemente. Silêncio. Então passos rápidos e o ruído de algo sendo fechado apressadamente. "Isabela?", a voz dele soava tensa, surpreendida. "O que fazeis aqui? É muito tarde." "Perdi-me", admitiu ela envergonhada. "A tempestade. Não conseguia dormir e os sons estão diferentes." Houve uma pausa longa. Então Eduardo abriu a porta completamente. "Entrai", disse com resignação. "Mas esta é minha câmara privada. Nunca, ninguém, além de Mateu, conhece este lugar." Isabela adentrou e imediatamente percebeu que estava num ambiente diferente de tudo que conhecera no castelo. O ar era denso de incenso e pergaminho, mas havia algo mais, um aroma de óleos e ungüentos, e sob tudo isso, uma fragrância que ela associara com Eduardo desde o primeiro encontro: ervas medicinais e melancolia. "É aqui que trabalhais com vossas plantas", observou ela. "É." Eduardo acendeu mais velas e Isabela sentiu o calor adicional em seu rosto. "Mas também é onde guardo outras coisas." Ele a guiou até uma cadeira estofada próxima à lareira. Isabela sentou-se, ainda envolvida na manta, e esperou. Sentia que Eduardo lutava consigo mesmo, como se debatesse entre revelar ou ocultar algo importante. "Isabela", disse ele finalmente, "há coisas sobre mim que não sabeis, coisas que minha mãe prefere manter ocultas." "Todos temos segredos", respondeu ela gentilmente. "Não sois obrigado a..." "Sou." A voz dele saiu cortante. "Sois minha esposa. Mereceis saber com quem vos casastes." Isabela ouviu Eduardo caminhar pela câmara, seus passos irregulares sugerindo agitação. Quando falou novamente, sua voz vinha de mais longe, como se ele houvesse se posicionado nas sombras. "Quando tinha 9 anos", começou, "durante uma festa de Natal derrubei uma vela acesa. As cortinas pegaram fogo e eu..." Sua voz falhou. Isabela manteve-se imóvel, intuindo que qualquer movimento ou palavra poderia fazê-lo se retrair novamente. "Fiquei preso entre as chamas." Eduardo continuou, cada palavra arrancada à força. "Queimaram-me o lado esquerdo do rosto, o pescoço, parte do braço. As cicatrizes são extensas, deformantes. É por isso que vossa mãe mantém-vos afastado da corte." Compreendeu Isabela, as peças se encaixando finalmente. "Ela tem vergonha de mim."
confirmou Eduardo, amargura tingindo sua voz. Para ela, sou uma mancha na honra da família. O filho perfeito era Rodrigo, belo, charmoso, sem defeitos. Isabela permaneceu em silêncio, absorvendo não apenas as palavras, mas a dor que as acompanhava. Finalmente, compreendeu por que Eduardo falara sobre viver no escuro, por que suas descrições das plantas eram tão poéticas. Ele também habitava um mundo à margem, observando a beleza de longe. Posso... Ela hesitou. Posso tocar? O quê? A voz dele soou chocada. Vossa face. Vossas cicatrizes. Isabela levantou-se da cadeira. Para mim, Isabela continuou dando um passo em direção à voz dele. Não existe feio ou belo. Existe apenas verdade. Eduardo recuou instintivamente, seus pés encontrando a parede de pedra. Não compreendeis, sussurrou. São grotescas, assustadoras. Sois vós quem não compreende. Isabela aproximou-se mais, suas mãos estendidas à frente. Eu vejo com as mãos, Eduardo. E para mim, cicatrizes são apenas histórias que a pele conta, histórias de sobrevivência. As mãos dela encontraram o peito dele, e Eduardo enrijeceu-se completamente. Isabela sentiu a respiração acelerada dele, o coração disparado sob suas palmas. Permitireis? Perguntou ela suavemente. Eduardo permaneceu imóvel por longos momentos. Então, numa voz que mais parecia a exalação de alma ferida, sussurrou: Ninguém jamais tocou. Após o incêndio, Isabela ergueu as mãos lentamente, encontrando primeiro o lado direito do rosto dele. Pele lisa, queixo bem definido, pômulo alto. Eduardo tremia sob seu toque, como cavalo assustado que aprende a confiar novamente. Quando suas mãos deslizaram para o lado esquerdo, Isabela sentiu a mudança na textura da pele, irregular, ondulada, mas quente e viva. Seus dedos traçaram delicadamente as cicatrizes que desciam do canto do olho até o pescoço, lendo-as como mapa de resistência e coragem. Vedes? Eduardo perguntou, a voz quebrada. Sou monstruoso. Não. Isabela sustentou o rosto dele entre as mãos, seus polegares acariciando as cicatrizes com ternura infinita. Sois corajoso. Sobrevivestes. E vossa alma é bela. Sinto isso na forma como tratais vossas plantas, como criastes aquele jardim para mim, como falais dos livros. Eduardo cobriu as mãos dela com as suas próprias, e Isabela sentiu lágrimas molharem seus dedos. Minha mãe disse que vós me aceitaríeis porque não podíeis ver, confessou ele. Vossa mãe está errada. Isabela inclinou a cabeça, apoiando a testa na dele. Eu vos aceito porque vos vejo exatamente como sois. O trovão rugiu novamente lá fora, mas agora parecia distante, menos ameaçador. Na intimidade daquela câmara secreta, iluminada por velas tremeluzentes, dois seres marcados pela vida encontravam finalmente um refúgio um no outro. Isabela, Eduardo murmurou, há algo mais que precisais saber. Ela esperou, suas mãos ainda emoldurando o rosto dele. Esta câmara não é apenas meu laboratório, é minha biblioteca particular. Tenho aqui livros que a igreja consideraria heréticos, tratados de medicina árabe, textos de alquimia, obras sobre a mente humana. Ele hesitou. Se alguém descobrisse, ninguém descobrirá por mim, prometeu Isabela. Mas por que me contais isso? Porque quero que saibais quem realmente sou, não apenas o filho desfigurado da marquesa, mas um homem que busca conhecimento além das limitações impostas pela sociedade. Sua voz ganhou força. Quero curar pessoas, Isabela. Quero usar o que aprendo para aliviar sofrimentos. Isabela sorriu pela primeira vez desde que entrara na câmara. Então somos ambos exilados em nossos próprios mundos, disse ela. Vós pelos livros proibidos e pelas cicatrizes, eu pela cegueira. Talvez, Eduardo entrelaçou os dedos nos dela, possamos criar nosso próprio mundo, um lugar onde cicatrizes e escuridão não sejam motivos de vergonha. A tempestade começava a amainar, mas nenhum dos dois tinha pressa em partir. Isabela acomodou-se na cadeira novamente, e Eduardo sentou-se no chão aos seus pés, encostando as costas na poltrona. Era uma posição informal, íntima de modo que jamais haviam experimentado. Lede para mim, pediu Isabela, os dedos acariciando distraidamente os cabelos dele. Eduardo alcançou um livro próximo e começou a ler em voz baixa sobre as propriedades curativas da valeriana.
Sua voz era melodiosa, hipnótica, e Isabela fechou os olhos, um gesto automático que a fazia se concentrar melhor nos sons. Enquanto as palavras fluíam entre eles, Isabela compreendeu que algo havia mudado irreversivelmente naquela noite. Não eram mais dois estranhos unidos por conveniência política, mas dois espíritos que reconheceram um no outro uma familiaridade profunda, uma compreensão mútua que transcendia as limitações físicas. Quando Eduardo terminou de ler, o silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Era prenhe de possibilidades, de intimidade nascente, de algo que poderia, talvez, transformar-se em amor verdadeiro. Eduardo, Isabela sussurrou, obrigada por me mostrardes vosso mundo secreto. Obrigado, respondeu ele, por não fugirdes dele. E assim permaneceram até o amanhecer, ela na cadeira e ele aos seus pés, duas almas feridas, descobrindo que, talvez, suas cicatrizes pudessem se complementar em vez de os separar do mundo. Se a promessa do mestre Alessandro. A primavera chegou ao castelo Monterreal, carregando mais que flores e cantos de pássaros. Trouxe consigo um emissário real que mudaria o curso do destino de Isabela. Era uma manhã de abril, quando Mateu irrompeu no Jardim dos Sentidos, onde ela e Eduardo catalogavam os novos brotos que despontavam entre as ervas perenes. Meu senhor, ofegou o escudeiro, há um cavaleiro real nos portões. Traz notícias urgentes de Valdeauria. Isabela sentiu Eduardo enrijecer-se ao seu lado. Nos 2 meses que se seguiram à noite da tempestade, eles haviam construído uma rotina íntima e preciosa. Manhãs no jardim, tardes na biblioteca secreta, noites conversando até que o sono os vencesse. A possibilidade de interferência externa aterrorizava-os silenciosamente. No grande salão, o emissário real aguardava com um pergaminho lacrado. Era um homem jovem, de talvez 25 anos, com o semblante grave de quem carrega mensagens importantes. Isabela reconheceu o perfume do selo real antes mesmo de ouvir o lacre sendo rompido. Sua Alteza, Princesa Isabela, leu o emissário. Sua Majestade o Rei Fernando recebeu notícias sobre um médico italiano, Mestre Alessandro de Firenze, especialista em doenças dos olhos. Ele chegará à capital dentro de 1 semana e solicita examinar Vossa Alteza. O rei ordena vosso retorno imediato ao Palácio Real. O silêncio que se seguiu foi denso como mel escuro. Isabela sentiu as mãos de Eduardo contraírem-se sobre as suas, um gesto quase imperceptível, mas carregado de significado. Quanto tempo... Isabela cleared her throat. Quanto tempo duraria este... exame? O mestre italiano estima 2 semanas, Alteza. Ele vem recomendado pela corte de Milão, onde curou a filha do duque Sforza de cegueira semelhante à vossa. Isabela fechou os olhos, embora o gesto fosse meramente simbólico. Durante 13 anos, ela aprendera a viver na escuridão, encontrar a paz em seu mundo de texturas e sons. A possibilidade de recuperar a visão era simultaneamente um milagre e uma ameaça a tudo que construíra. Partiremos amanhã ao amanhecer, decidiu Eduardo, sua voz cuidadosamente controlada. Naquela noite, na biblioteca secreta que se tornara seu santuário, Isabela e Eduardo enfrentaram o peso daquela revelação. Ele lia para ela um tratado sobre anatomia ocular, mas ambos sabiam que suas mentes estavam distantes das palavras. E se o tratamento funcionar? Perguntou Isabela finalmente, interrompendo a leitura. Eduardo fechou o livro lentamente. Então vos alegrareis, disse ele. Mas havia uma melancolia profunda em sua voz. Vereis o mundo, as cores, as formas, e vos verei também, completou ela suavemente. O silêncio que se seguiu foi carregado de medo não verbalizado. Isabela estendera a mão para encontrar o rosto dele, seus dedos traçando as cicatrizes que aprendera a amar. Eduardo, sussurrou, se eu puder ver novamente, isso mudará algo entre nós? Ele cobriu a mão dela com a sua, pressionando-a contra as cicatrizes. Não sei, admitiu com honestidade devastadora. Vivemos estes meses numa espécie de santuário, longe dos olhares do mundo, longe dos julgamentos. Se puderdes ver, continuarei vendo-vos com as mãos, prometeu ela. Continuarei vendo vossa alma, vossa bondade, vossa inteligência. Mas também vereis minha deformidade. Eduardo afastou-se gentilmente. E talvez compreendais por que minha mãe me mantém escondido.
Isabela levantou-se da cadeira e caminhou até ele, guiando-se pelo som de sua respiração pesada. Fazei-me uma promessa, disse ela, segurando as mãos dele entre as suas. Qual? Que não fugireis de mim, que não vos escondereis. Tenha eu a visão restaurada ou não. Prometa que enfrentaremos juntos o que vier. Eduardo hesitou por longo tempo. Então, numa voz que mal passava de sussurro, respondeu: Prometo, mas fazei-me vós também uma promessa, Isabela. Qual? Que se a cura funcionar, se puderdes ver o mundo em toda a sua beleza, não vos esquecereis de como vedes agora. Com o coração, com as mãos, com a alma. Prometo! Ela selou a promessa, beijando-lhe suavemente os lábios. A viagem para Valdeauria durou 3 dias, e a cada légua percorrida, Isabela sentia-se dividida entre esperança e terror. Eduardo cavalgava ao lado de sua liteira, silencioso mas presente, e ocasionalmente ela ouvia-o conversar em voz baixa com Mateu sobre plantas medicinais que poderiam ajudar no tratamento. No Palácio Real, Carmen recebeu Isabela com lágrimas de alegria e preocupação. Os aposentos familiares pareciam simultaneamente íntimos e estranhos, após meses no castelo Monterreal. Minha senhora, sussurrou Carmen enquanto ajudava Isabela a trocar de roupas. Este médico italiano dizem que faz milagres. E vós? Perguntou Isabela. Que pensais? Carmen hesitou, ajustando as dobras do vestido de seda. Penso que já fizestes vosso próprio milagre, minha senhora. Encontrastes felicidade. Às vezes os deuses não querem que mudemos o que já está certo. Naquela noite, na véspera da chegada do mestre Alessandro, Isabela deitou-se em seu antigo leito e sentiu-se estranhamente deslocada. O quarto que habitara por anos agora parecia pequeno demais, suas paredes muito próximas. Acostumara-se aos amplos corredores do castelo Monterreal, aos ecos longos de seus passos, à presença silenciosa, mas constante de Eduardo. Pela janela aberta, chegava o perfume do jardim real, rosas e jasmim ordenados e cultivados para agradar aos olhos, rather than despertar outros sentidos. Isabela suspirou, lembrando-se do jardim que Eduardo criara especialmente para ela, onde cada planta fora escolhida por seu aroma e textura únicos. No quarto adjacente, Eduardo também permanecia acordado, olhando pela janela para as estrelas que Isabela jamais vira. Pela primeira vez em meses, sentia-se novamente como o filho desfigurado que a mãe escondia do mundo. No castelo Monterreal, nos braços de Isabela, conseguira esquecer momentaneamente suas cicatrizes. Mas aqui, cercado pela pompa da corte real, elas voltavam a queimar como se fossem feridas frescas. Amanhã o médico italiano chegaria, e com ele a possibilidade de que tudo mudasse para sempre. Era o despertar da luz, mestre. Alessandro de Firenze chegou ao Palácio Real numa manhã dourada de maio, trazendo consigo instrumentos médicos que pareciam objetos de tortura medieval aos olhos dos cortesãos. Era um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e mãos surpreendentemente delicadas para alguém que lidava com as complexidades da medicina. Isabela encontrava-se na câmara preparada especialmente para o tratamento, um aposento no térreo do palácio, com amplas janelas voltadas para o nascente. Eduardo permaneceu ao seu lado durante toda a primeira consulta, suas mãos entrelaçadas às dela, numa demonstração silenciosa de apoio. Principessa, disse Alessandro em seu português tingido de sotaque musical, permettete-me de examinare vostri occhi. O exame inicial durou quase 2 horas. O médico italiano utilizou instrumentos estranhos, lentes de aumento, pequenos espelhos polidos, hastes metálicas que refletiam luz diretamente nos olhos de Isabela. Ela permaneceu imóvel, tentando não demonstrar o desconforto que sentia. Interessante, murmurou Alessandro finalmente afastando-se. La febre scarlatina danneggiò le membrane, mas não destruiu completamente o nervo óptico. Há possibilidades. Que tipo de possibilidades? Perguntou Eduardo, sua voz tensa. Alessandro limpou suas lentes cuidadosamente antes de responder. O tratamento requer paciência e coragem. Primeiro, aplicaremos compressas de ervas especiais para reduzir a inflamação antiga. Depois, uma série de gotas preparadas com extrato de eufrasia e outras plantas. E, finalmente, ele hesitou. Um procedimento delicado para remover as cicatrizes que bloqueiam a pupila.
Isabela sentiu Eduardo enrijecer-se ao seu lado. A palavra cicatrizes sempre o afetava profundamente. Quanto tempo? Perguntou ela. 2 settimane, talvez 3. E devo avisá-la, princesa. O processo será desagradável. Haverá dor. E não posso garantir o sucesso. Durante os primeiros 5 dias, Isabela submeteu-se às compressas de ervas. 3 vezes ao dia, Alessandro aplicava cataplasmas quentes em seus olhos, preparados com plantas que Eduardo reconhecia apenas parcialmente. O aroma era intenso, uma mistura de camomila, eufrasia e algo mais exótico que o médico italiano guardava em frascos lacrados. Eduardo permanecia constantemente ao lado da esposa, lendo para ela durante as longas horas em que precisava manter os olhos cobertos. Sua voz tornara-se seu fio condutor através daqueles dias de escuridão forçada. Não mais a escuridão familiar à qual estava acostumada, mas uma escuridão medicinal, impregnada de esperança e terror. Como vos sentis? Perguntava ele toda noite, quando finalmente ficavam sozinhos. Como se estivesse perdendo algo, respondia Isabela honestamente. Durante anos, a escuridão foi minha companheira. Agora, ela parece distante. No 6º dia, Alessandro iniciou a aplicação das gotas. Era um líquido que ardia como fogo líquido, fazendo Isabela contrair-se de dor a cada aplicação. Eduardo segurava suas mãos firmemente, sussurrando palavras de encorajamento enquanto ela lutava para não gritar. Bravíssima, murmurava Alessandro após cada sessão. Gli occhi rispondono bene ao tratamento. No 10º dia, algo mudou. Isabela acordou e, por um instante, teve a sensação de que havia algo diferente em sua percepção do quarto. Não exatamente luz, mas uma variação na escuridão, como se sombras dançassem onde antes havia apenas uniformidade negra. Eduardo, sussurrou tocando o braço dele. Algo está acontecendo. Quando Alessandro examinou-a naquela manhã, seus olhos brilharam de excitação contida. Perfeito! As membranas estão respondendo. Agora, princesa, chegou o momento do procedimento final. O que se seguiu foi a experiência mais intensa que Isabela já vivenciara. Alessandro utilizou instrumentos minúsculos para remover delicadamente as cicatrizes que bloqueavam suas pupilas, um processo que durou 3 horas e deixou-a exausta de dor. Eduardo permaneceu ao seu lado durante todo o tempo, suas próprias cicatrizes parecendo queimar em simpatia com o sofrimento dela. Após o procedimento, Isabela ficou com os olhos completamente vendados por 2 dias. Quando Alessandro finalmente removeu as bandagens, no amanhecer dourado do 14º dia, as primeiras palavras que ela pronunciou foram luz à luz. Era apenas um clarão difuso, sem formas ou definições, mas era luz verdadeira, penetrando em sua consciência pela primeira vez em 13 anos. Isabela chorou, não de alegria imediata, mas de uma emoção complexa demais para ser nomeada. Lentamente, advertiu Alessandro, gli occhi devono adattar-se gradualmente. Não forcem la vista. Durante os dias seguintes, a visão de Isabela foi se definindo gradualmente. Primeiro, distinguia apenas luz e sombra. Depois, começou a perceber formas vagas, contornos indefinidos. E, finalmente, numa manhã radiante, ela abriu os olhos e viu. O primeiro rosto que Isabela viu claramente foi o de Carmen, curvada sobre ela, com expressão de preocupação maternal. A aia tinha mais rugas que Isabela imaginara, cabelos mais grisalhos, mas seus olhos eram exatamente como ela os sentia, cheios de amor incondicional. Carmen, sussurrou, erguendo a mão para tocar o rosto da aia. Como sois? Exatamente como imaginei. Depois veio seu pai, o rei Fernando. Isabela surpreendeu-se ao vê-lo menor do que esperava, com ombros encurvados pelo peso dos anos de reinado. Mas quando ele sorriu ao vê-la olhando diretamente para ele, Isabela compreendeu que aquele homem a amara profundamente durante todos os anos de escuridão. E então chegou o momento que ambos temiam e ansiavam. Eduardo entrou na câmara hesitante, mantendo-se nas sombras próximas à porta. Isabela viu-o apenas vagamente no início, uma figura alta, de ombros largos, vestindo roupas escuras. Quando seus olhos se adaptaram completamente, ela o observou caminhar lentamente em sua direção. O lado direito de seu rosto era exatamente como ela imaginara através do tato. Angular, nobre, com olhos escuros
e inteligentes. Quando ele voltou completamente o rosto para ela, revelando as cicatrizes do lado esquerdo, Isabela compreendeu finalmente a magnitude do que ele suportara. As marcas eram extensas, distorcendo a linha natural da pele desde a têmpora até o pescoço. Mas enquanto as observava, Isabela não sentiu horror nem repulsa, apenas uma ternura imensa pelo menino de 9 anos que sobrevivera àquelas chamas, e pelo homem que crescera carregando aquelas marcas como fardo solitário. Eduardo, disse ela suavemente, estendendo a mão na direção dele. Ele hesitou, seus olhos buscando em seu rosto algum sinal de repúdio ou piedade, mas encontrou apenas o mesmo amor que ela sempre demonstrara, agora refletido em olhos que finalmente podiam vê-lo. Sois, disse Isabela quando ele finalmente aproximou-se, exatamente como eu sabia que seríeis, belo, corajoso, meu. Eduardo ajoelhou-se ao lado da cama e apoiou a cabeça no colo dela, finalmente permitindo que as lágrimas que contivera por semanas fluíssem livremente. Isabela acariciou seus cabelos, maravilhando-se com a textura que conhecia tão bem, mas agora podia ver, castanho escuro com reflexos dourados quando a luz os atingia. Agora, sussurrou ela, posso amar-vos com todos os meus sentidos. Mas nem Isabela nem Eduardo sabiam que, a 3 dias de viagem dali, Rodrigo de Monterreal já começava a tecer uma teia de intrigas que testaria profundamente a força daquele amor recém-revelado. A teia da inveja. Rodrigo de Monterreal recebeu a notícia da cura de Isabela através de um comerciante que transitava entre as cortes. A informação chegou até ele numa taberna de Madrid, onde celebrava suas últimas conquistas amorosas, e o efeito foi como punhado de sal sobre ferida aberta. Durante toda a vida, Rodrigo vivera à sombra do irmão mais velho, não por méritos de Eduardo, que permanecia escondido no castelo, mas pela simples condição de primogenitura que fazia dele o herdeiro natural. Com Eduardo recluso e envergonhado de suas cicatrizes, Rodrigo assumira o papel de representante da família nas cortes, cultivando a imagem de cavaleiro perfeito que a mãe tanto apreciava. Mas agora, com a esposa curada e uma possível elevação do prestígio de Eduardo, Rodrigo via suas próprias aspirações ameaçadas. Se Isabela recuperara a visão e permanecera ao lado do marido, significava que as cicatrizes não haviam destruído o casamento como ele secretamente esperara. É preciso agir, murmurou para si mesmo, os dedos contraindo-se sobre a taça de vinho, antes que Eduardo se torne visível demais. A oportunidade surgiu 2 semanas depois, quando Rodrigo soube que um grupo de nobres descontentes conspirava contra certas políticas do rei Fernando. Eram homens ambiciosos, frustrados pela distribuição de terras e privilégios, que se reuniam secretamente para planejar pressões políticas, nada que chegasse ao nível de traição aberta, mas suficientemente controverso para manchar reputações. Rodrigo forjou uma série de cartas cuidadosamente elaboradas, utilizando pergaminho envelhecido artificialmente e tinta preparada para parecer antiga. Nas cartas, Eduardo supostamente correspondia-se com os conspiradores, oferecendo apoio financeiro e estratégico para suas atividades contra a coroa. A caligrafia foi o maior desafio. Rodrigo passou dias estudando a letra do irmão, praticando até conseguir uma imitação convincente. Utilizou trechos de cartas verdadeiras que Eduardo enviara à mãe nos anos anteriores, adaptando-os para o contexto da suposta conspiração. Estimado Dom Alfonso, dizia uma das cartas forjadas, vossa causa encontra eco em meu coração. Os privilégios excessivos da corte real empobreceram nossos camponeses, e chegou a hora de pressionar por mudanças. Envio-vos 100 moedas de ouro como prova de meu comprometimento e aguardo instruções sobre como melhor servir a nossa causa justa. Rodrigo plantou as cartas através de um intermediário corrupto, um escrivão real que havia perdido dinheiro no jogo e aceitara suborno em troca de descobrir as correspondências suspeitas nos arquivos da corte. O plano era engenhoso. As cartas seriam encontradas durante uma busca de rotina, apresentando-se como evidência de traição que não poderia ser facilmente refutada. Enquanto isso, no Palácio Real, Isabela aprendia a navegar pelo mundo visual com a mesma determinação que desenvolvera para lidar com a cegueira. Eduardo permanecera ao seu lado durante toda a adaptação, descrevendo cores, explicando perspectivas,
ajudando-a a compreender como as formas que conhecia pelo tato se traduziam em imagens. A rosa vermelha do jardim, dizia ele, segurando uma flor diante dos olhos dela, tem a cor do sangue quando iluminado pelo sol, mas suas pétalas são macias como a seda que conheceis. Isabela maravilhava-se com cada descoberta. O azul do céu era diferente de tudo que imaginara, mais vasto, mais profundo. O verde das folhas variava em tonalidades infinitas, e o rosto de Eduardo, com suas cicatrizes claramente visíveis, era para ela mais belo que todos os rostos perfeitos da corte. Foi numa manhã de junho que os guardas reais chegaram ao palácio com mandado de prisão. Isabela e Eduardo tomavam o desjejum numa varanda ensolarada quando ouviram o barulho de armaduras e passos marciais ecoando pelos corredores. Dom Eduardo de Monterreal, anunciou o capitão da guarda, estáis preso por ordem de Sua Majestade, acusado de traição contra a coroa. O mundo pareceu desabar ao redor de Isabela. Ela viu Eduardo empalidecer, suas mãos contraindo-se sobre a mesa, como se buscasse algo sólido onde se apoiar. Há algum engano, disse Eduardo, levantando-se lentamente. Jamais conspirei contra Sua Majestade. As evidências sugerem o contrário, replicou o capitão, exibindo as cartas forjadas. Vossa própria caligrafia vos condena. Isabela observou Eduardo ler as cartas. Viu a confusão e horror crescerem em seu rosto. Conhecia-o suficientemente bem para saber que ele era incapaz de traição, mas as evidências pareciam irrefutáveis. Isabela. Eduardo voltou-se para ela, seus olhos escuros cheios de desespero. Sabeis que isto é mentira. Jamais. Sei. Ela interrompeu, levantando-se para ficar ao lado dele. Sei que sois incapaz de trair vosso rei ou vossa honra. Os guardas algemaram Eduardo com correntes pesadas, e Isabela sentiu cada clique do metal como punhal no coração. Quando eles o levaram embora, ela correu até a janela e o observou atravessar o pátio do palácio, a cabeça erguida com dignidade, mesmo diante da desonra pública. Naquela noite, sozinha em seus aposentos, Isabela chorou pela primeira vez desde que recuperara a visão. Não lágrimas de autocompaixão, mas lágrimas de raiva e determinação. Alguém havia armado uma cilada para Eduardo, e ela descobriria quem. Carmen aproximou-se dela com uma bandeja de chá e semblante sombrio. Minha senhora, sussurrou a aia, Mateo solicita audiência urgente. Diz que tem informações importantes sobre as acusações contra vosso esposo. Isabela enxugou as lágrimas e endireitou os ombros. A menina cega que vivera isolada numa torre havia desaparecido para sempre. Em seu lugar estava uma mulher que lutaria com todas as forças para proteger o homem que amava. Trazei Mateo imediatamente, ordenou, e preparai papel e tinta. Vamos descobrir a verdade. O julgamento da verdade. A prisão de Eduardo nas masmorras reais durou 5 dias que pareceram eternos para Isabela. Durante esse tempo, ela trabalhou incansavelmente com Mateo e Carmen para investigar a origem das cartas falsificadas. A adaptação à visão recém-recuperada tornava-se secundária diante da urgência de provar a inocência do marido. Mateo trouxera informações valiosas sobre os movimentos recentes de Rodrigo, incluindo suas visitas suspeitas a Madrid e seus gastos excessivos em tavernas onde conspiradores se reuniam. Carmen, por sua vez, utilizara sua rede de contatos entre os servos para descobrir que o escrivão que encontrara as cartas possuía dívidas de jogo que haviam sido misteriosamente quitadas. Minha senhora, disse Mateo numa manhã nublada, consegui uma amostra da verdadeira caligrafia de Dom Rodrigo. Comparai com as cartas falsas. Isabela examinou os documentos com seus olhos recém-curados, notando diferenças sutis, mas definidas. Rodrigo era destro, Eduardo canhoto. As inclinações das letras eram diferentes, assim como a pressão da pena sobre o pergaminho. Precisamos de mais evidências, decidiu Isabela, e de alguém que testemunhe publicamente em favor de Eduardo. A oportunidade surgiu quando o rei Fernando, pressionado pela corte e pelos próprios conspiradores descobertos, decidiu realizar um julgamento público. Era uma forma de demonstrar justiça real e, ao mesmo tempo, encerrar rapidamente um assunto que ameaçava a estabilidade política. No dia do julgamento, a grande sala do trono estava repleta de nobres curiosos. Isabela entrou vestida com suas melhores roupas, um vestido de veludo azul royal
que realçava seus olhos recém-curados, e caminhou diretamente até o trono real. Majestade, disse ela, curvando-se numa reverência perfeita, solicito o direito de falar em defesa de meu esposo. Um murmúrio percorreu a multidão. Era incomum uma mulher, mesmo princesa, participar de julgamentos políticos. Mas o rei Fernando, observando a filha com olhos que reconheciam a determinação materna herdada, acenou afirmativamente. Falai, Isabela, mas cuidado com vossas palavras. Estão sendo julgadas acusações graves. Isabela caminhou até o centro da sala, onde Eduardo aguardava algemado entre dois guardas. Seus olhos encontraram-se, e neles ela viu não apenas gratidão, mas uma admiração profunda pela coragem que demonstrava. Majestade, nobres da corte, começou Isabela, sua voz clara ecoando pela sala. Meu esposo está sendo acusado com base em cartas que afirmo serem falsificações grosseiras. Dom Alfonso, o principal conspirador mencionado nas cartas, levantou-se de sua cadeira. Com que autoridade fazeis tal afirmação, princesa? As cartas trazem a caligrafia inequívoca de vosso marido. Com a autoridade de quem viveu 13 anos na escuridão, replicou Isabela, sua voz ganhando força, e aprendeu a discernir verdade de mentira através de sentidos que vós jamais desenvolvestes. Ela gesticulou para Mateu, que se aproximou carregando uma mesa com documentos e uma lupa de aumento. Observai, disse Isabela apontando para as cartas falsas. Estas letras foram traçadas por alguém destro, mas meu esposo é canhoto desde nascença. A inclinação natural das palavras está invertida. O murmúrio na sala intensificou-se. Isabela continuou, agora apontando para detalhes específicos. Além disso, o pergaminho foi envelhecido artificialmente. Podeis ver as marcas do ferro quente usado para simular idade. E a tinta? Ela molhou um pano em água e esfregou delicadamente uma das cartas. Ainda não está completamente seca, enquanto cartas verdadeiramente antigas não sangrariam assim. Dom Alfonso palideceu visivelmente, mas contra-atacou. Mesmo que haja irregularidades nas cartas, isso não prova a inocência de Dom Eduardo. Talvez ele tenha disfarçado a própria caligrafia. Foi então que Isabela jogou sua carta mais forte. Mateu, chamou ela, trazei as testemunhas. A porta principal da sala abriu-se e uma procissão inesperada adentrou o recinto. Eram camponeses, artesãos, curandeiros, pessoas humildes que raramente pisavam em palácios reais. À frente deles, caminhava um homem idoso, de barbas brancas e mãos calejadas. Majestade, disse o homem, curvando-se desajeitadamente, sou Miguel, ferreiro da aldeia próxima ao castelo Monterreal. Venho falar sobre Dom Eduardo. O rei ergueu uma sobrancelha surpresa. Falai então, bom homem. Meu senhor Dom Eduardo, Miguel continuou, ignorando os sussurros escandalizados dos nobres. Salvou minha filha quando ela quase morreu de febre. Passou 3 noites em nossa choupana, aplicando suas ervas e cuidando dela como se fosse sua própria família. Um homem que trai um reino não tem tempo para salvar uma camponesa. Uma após outra, as testemunhas contaram histórias similares. Eduardo curando crianças doentes, ajudando famílias durante colheitas ruins, compartilhando conhecimento médico sem cobrar pagamento. Era um retrato de bondade que contrastava violentamente com as acusações de traição. E mais, disse Isabela, quando as testemunhas terminaram. Apresento a vós Dom Rodrigo de Monterreal. A sala voltou-se surpresa quando Rodrigo entrou, trazido por 2 guardas que Isabela havia enviado para buscá-lo. O irmão mais novo de Eduardo estava pálido, mas mantinha uma expressão desafiadora. Rodrigo, disse Eduardo, vendo o irmão pela primeira vez desde sua prisão. Que fazeis aqui? Isabela aproximou-se de Rodrigo, seus olhos recém-curados estudando cada microexpressão em seu rosto. Dom Rodrigo, disse ela em voz alta o suficiente para toda a sala ouvir, onde estivestes nas últimas 3 semanas? Em meus domínios, cuidando dos assuntos familiares, respondeu Rodrigo, mas sua voz traiu nervosismo. Mentis, replicou Isabela calmamente. Tenho testemunhas que vos viram em Madrid, nas mesmas tavernas frequentadas pelos conspiradores. Tenho registros de vossas dívidas de jogo, misteriosamente quitadas na mesma época em que as cartas apareceram. Rodrigo tentou manter a compostura, mas Isabela continuou implacável. E tenho isto. Ela exibiu uma folha de pergaminho. Uma carta verdadeira vossa, escrita há 2 meses à vossa mãe.
Comparai a caligrafia com as cartas falsas atribuídas a Eduardo. O escriba real aproximou-se com uma lupa maior, examinando as amostras de escrita. Após alguns minutos tensos, ele ergueu a cabeça e dirigiu-se ao rei. Majestade, há semelhanças inequívocas entre a carta de Dom Rodrigo e as cartas falsas. As formações das letras, a pressão da pena, é a mesma mão. Um silêncio mortal abateu-se sobre a sala. Rodrigo olhou ao redor, percebendo que sua teia de mentiras desmoronava completamente. Ele começou, mas não conseguiu completar a frase. Confessai, ordenou o rei Fernando, sua voz carregada de autoridade real. Confessai vossa traição contra vosso próprio irmão. Rodrigo caiu de joelhos, finalmente quebrado. Perdão, majestade, perdão, irmão. Lágrimas corriam por seu rosto. A inveja me consumiu. Via Eduardo escondido, envergonhado, e pensei que jamais seria um rival. Mas quando a princesa foi curada e permaneceu ao lado dele, compreendi que ele tinha algo que eu jamais teria. Amor verdadeiro, respeito genuíno. Não podia suportar. Eduardo, ainda algemado, observava o irmão com uma mistura de tristeza e compreensão. Rodrigo, disse ele suavemente, éramos irmãos. Jamais vos considerei rival. Silêncio, trovejou o rei. Dom Rodrigo de Monterreal, sereis banido do reino por 10 anos. Vossas terras são confiscadas e transferidas para a coroa. Que vossa desonra sirva de exemplo a outros que considerem trair a confiança familiar. As algemas foram removidas de Eduardo e ele caminhou lentamente até Isabela. Quando a abraçou diante de toda a corte, muitos presentes sussurraram comentários sobre suas cicatrizes, agora claramente visíveis à luz do dia. Mas Isabela não se importava com os sussurros. Abraçou o marido tightly, sussurrando em seu ouvido. Agora todos sabem que vossa honra é imaculada e que vosso coração é o mais nobre de todo o reino. O rei Fernando levantou-se de seu trono e aproximou-se do casal. Eduardo de Monterreal, anunciou ele solenemente. Vossa lealdade foi testada e provada verdadeira. Nomeio-vos conselheiro real para assuntos de bem-estar social. Usai vossa sabedoria para cuidar dos necessitados de nosso reino. Era o reconhecimento público que Eduardo jamais imaginara receber. Não apenas sua inocência estava provada, mas suas qualidades verdadeiras, sua bondade, conhecimento e dedicação aos desfavorecidos eram finalmente reconhecidas pela corte. Enquanto saíam da sala do julgamento, Isabela segurou firmemente a mão de Eduardo. Juntos haviam enfrentado a primeira grande tempestade de seu casamento e emergiram ainda mais unidos. Isabela, disse Eduardo quando finalmente ficaram sozinhos. Como posso agradecer? Não agradecendo, ela interrompeu sorrindo, mas construindo conosco o reino mais justo que pudermos. E foi exatamente isso que começaram a fazer. A reforma do reino. 6 meses após o julgamento, o reino de Valdeauria testemunhava uma transformação silenciosa, mas profunda. Eduardo, em seu novo papel de conselheiro real para assuntos de bem-estar social, havia implementado uma série de reformas que mudavam gradualmente a vida dos súditos menos favorecidos. O primeiro projeto foi um hospital para os pobres, construído nos arredores da capital. Eduardo supervisionou pessoalmente cada aspecto da construção, desde a localização em terreno bem drenado até a instalação de janelas amplas que permitissem ventilação adequada. Ele aplicara todo o conhecimento médico adquirido em anos de estudo solitário. A medicina não deve ser privilégio apenas dos nobres, dizia ele a Isabela, enquanto caminhavam pelos corredores ainda em construção. Todo ser humano merece cuidados quando está enfermo. Isabela, por sua vez, dedicara-se a criar orfanatos especializados no cuidado de meninas abandonadas. Utilizando sua própria experiência de superação, desenvolvera métodos de ensino que aproveitavam todos os sentidos, não apenas a visão. Muitas dessas crianças, explicava ela às freiras que dirigiriam os orfanatos, não tiveram oportunidade de aprender a ler ou contar. Mas todas possuem inteligência e potencial. Precisamos apenas encontrar as chaves certas para abrir suas mentes. O trabalho conjunto do casal atraía a atenção crescente da nobreza, nem sempre favorável. Muitos aristocratas viam com desconfiança as reformas sociais, temendo que privilégios tradicionais fossem questionados. Mas Eduardo e Isabela haviam aprendido a navegar essas resistências com diplomacia e persistência.
Uma manhã de outubro, enquanto visitavam o hospital quase concluído, eles foram abordados por mestre Alessandro, que retornara da Itália especificamente para ver os progressos de Isabela. Principessa, disse o médico italiano, examinando seus olhos com satisfação profissional. Vossa visão está perfeitamente estabilizada, mas observo algo mais interessante. Vossas pupilas se adaptam com rapidez excepcional. É como se os anos de escuridão houvessem tornado vossos olhos mais sensíveis à luz verdadeira. E vós, dottore, disse Eduardo, que achais de nossos projetos hospitalares? Alessandro examinou as instalações com um olhar crítico de especialista. Impressionante, admitiu finalmente. A ventilação, a disposição das salas, a organização dos suprimentos médicos, superais muitos hospitais que conheci na Europa. Como aprendestes tanto? Anos de solidão forçada, respondeu Eduardo simplesmente, podem ser transformados em anos de estudo proveitoso quando se tem propósito. Durante o inverno de 1842, Eduardo e Isabela enfrentaram seu primeiro grande desafio administrativo. Uma epidemia de disenteria atingiu a capital, ameaçando particularmente os bairros mais pobres, onde as condições sanitárias eram precárias. Eduardo mobilizou todos os recursos do novo hospital, trabalhando dia e noite para tratar os doentes. Isabela organizou distribuição de alimentos e água limpa, coordenando um exército de voluntários que ela treinara pessoalmente. Não podemos salvar todos, disse Eduardo numa noite especialmente difícil, quando perderam 3 pacientes num único dia. Mas podemos tentar salvar o máximo possível. E podemos aprender com esta crise, acrescentou Isabela, para prevenirmos futuras epidemias. Foi durante esta epidemia que as cicatrizes de Eduardo deixaram definitivamente de ser motivo de vergonha. Trabalhando incansavelmente entre os doentes, ele não tinha tempo nem energia para se esconder. Os pacientes que ele curava não viam deformidade em seu rosto. Viam apenas as mãos gentis que aliviavam sua dor e a voz tranquila que oferecia esperança. Uma criança pequena, filha de um sapateiro, foi uma das últimas pacientes da epidemia. Quando finalmente se recuperou, ela correu até Eduardo e abraçou sua perna, dizendo: "Obrigada, senhor anjo. Minha mãe disse que sois um anjo que desceu para nos ajudar." Eduardo ajoelhou-se ao nível da menina, permitindo que ela tocasse suas cicatrizes sem constrangimento. "Não sou anjo", disse ele gentilmente. "Sou apenas um homem que aprendeu que cicatrizes podem tornar-nos mais fortes, não mais fracos." Isabela, observando de longe, sentiu seu coração transbordar de orgulho. O homem que conhecera escondido nas sombras havia se transformado num líder respeitado e amado pelo povo. Quando a epidemia finalmente foi controlada, o rei Fernando convocou Eduardo e Isabela para uma audiência privada. "Meus filhos", disse ele, usando pela primeira vez um termo afetuoso para Eduardo, "vossas ações durante esta crise salvaram centenas de vidas, mas mais importante, demonstrastes que a verdadeira nobreza não vem do sangue, mas do caráter." "Majestade", respondeu Eduardo, "apenas cumprimos nosso dever." "Não", replicou o rei, "fizestes muito mais. Mostrastes ao reino que é possível governar com compaixão sem perder a autoridade. Por isso, decidi nomear-vos meu sucessor oficial como regente, para preparar-vos gradualmente para futuras responsabilidades." Isabela sentiu o mundo girar ao redor. Eduardo seria não apenas conselheiro, mas potencial herdeiro do trono, uma possibilidade que jamais imaginaram quando se casaram por conveniência política. "Majestade", disse Eduardo claramente atordoado, "sou honrado, mas não tenho sangue real." "Tendes algo melhor", interrompeu o rei. "Tendes o respeito do povo e a sabedoria para usar o poder em benefício de todos, não apenas dos privilegiados." Naquela noite, em seus aposentos privados, Eduardo e Isabela contemplaram as mudanças dramáticas em suas vidas. De um casamento arranjado entre uma princesa cega e um marquês cicatrizado, haviam se transformado nos futuros governantes de um reino. "Tendes medo?", perguntou Isabela, acariciando o rosto dele, enquanto observava as cicatrizes que agora considerava marcas de distinção. "Terrificado", admitiu Eduardo, "mas não de governar. Tenho medo de que toda esta felicidade seja apenas um sonho do qual posso despertar." "Não é sonho", Isabela beijou-lhe suavemente os lábios. "É o que construímos juntos dia após dia,
decisão após decisão. E continuaremos construindo. Através da janela, a neve começava a cair novamente sobre o reino, mas desta vez prometia um inverno de esperança, não de isolamento. O retrato da aceitação. A primavera de 1843 trouxe ao reino de Valdeáurea não apenas flores e cantos de pássaros, mas uma decisão que surpreendeu toda a corte. Eduardo anunciou que encomendaria um retrato oficial do casal real, o primeiro em que apareceria publicamente, sem tentar esconder suas cicatrizes. O artista escolhido foi Maestro Vicente de Ávila, um pintor renomado conhecido por sua habilidade em capturar não apenas a aparência física dos retratados, mas suas essências emocionais. Quando Vicente chegou ao palácio para a primeira sessão, Isabela percebeu sua hesitação discreta ao ver as cicatrizes de Eduardo. «Maestro», disse Eduardo durante a consulta inicial, posicionando-se de modo que a luz incidisse diretamente sobre o lado esquerdo de seu rosto. «Quero que pinteis exatamente o que vedes, sem artifícios, sem atenuações». Vicente estudou o rosto de Eduardo por longos momentos, seus olhos de artista captando nuances que escapavam a observadores casuais. «Compreendo, Alteza, mas permiti-me uma sugestão. Pintemos vós e a princesa no jardim que criastes para ela. A beleza do ambiente complementará a verdade de vossas faces». As sessões de pintura estenderam-se por 6 semanas. Toda manhã, Eduardo e Isabela posicionavam-se no Jardim dos Sentidos, ele sentado num banco de pedra, ela em pé ao seu lado com uma mão apoiada em seu ombro. A pose era simultaneamente formal e íntima, transmitindo tanto dignidade real quanto amor conjugal. Durante as longas horas imóveis, eles conversavam sobre planos futuros para o reino. Eduardo havia proposto a criação de escolas rurais, onde camponeses aprenderiam não apenas letras e números, mas técnicas agrícolas avançadas. Isabela sonhava com bibliotecas itinerantes que levariam conhecimento às aldeias mais remotas. «Sabeis», disse Vicente numa manhã particularmente ensolarada, «em 20 anos pintando retratos da nobreza, jamais vi um casal que se olhe como vós». «Como assim?», perguntou Isabela, curiosa. «A maioria dos casamentos nobres são arranjados para conveniência. Os cônjuges posam lado a lado, mas seus olhos olham em direções diferentes. Vós olhais um para o outro como se visseis o futuro nos olhos do companheiro». Eduardo sorriu, apertando gentilmente a mão de Isabela. «Talvez seja porque nosso casamento também começou como conveniência», admitiu. «Mas aprendemos que o amor verdadeiro não surge da perfeição, mas da aceitação completa das imperfeições um do outro». Durante uma das últimas sessões, a Marquesa Beatriz fez uma visita inesperada ao palácio. Era a primeira vez que via Eduardo desde o julgamento de Rodrigo, e Isabela observou a expressão chocada da sogra ao vê-lo posando abertamente para um retrato oficial. «Eduardo», disse Beatriz após a sessão quando ficaram sozinhos, «o que fazeis? Sempre vos ensinei a ser discreto sobre vossa aparência». «Mãe», respondeu Eduardo calmamente, «aprendi que esconder-se não cura cicatrizes, apenas impede que outros vejam nossa verdadeira força». Beatriz olhou para o filho por longo tempo, e Isabela viu nos olhos da sogra uma compreensão dolorosa e tardia. «Talvez», murmurou Beatriz finalmente, «eu tenha estado errada todos estes anos. Talvez minha própria vanidade tenha prejudicado mais que vossas cicatrizes». Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que Eduardo receberia de sua mãe, mas foi suficiente para começar a curar uma ferida emocional que sangrava há décadas. Quando o retrato ficou pronto, Vicente organizou uma cerimônia de revelação no grande salão do palácio. Toda a corte foi convidada, incluindo muitos nobres que jamais haviam visto Eduardo claramente à luz do dia. A tela foi descortinada numa tarde dourada e um silêncio respeitoso tomou conta da sala. O retrato mostrava Eduardo e Isabela no jardim, cercados por plantas medicinais em plena floração. As cicatrizes de Eduardo eram claramente visíveis, mas Vicente as havia pintado com uma técnica que as fazia parecer veios de prata, atravessando mármore precioso. Isabela aparecia com uma expressão serena e determinada, seus olhos recém-curados brilhando com intelligence e compaixão. Sua mão no ombro de Eduardo não era apenas gesto de apoio, mas declaração de parceria igualitária. «Magnífico!», sussurrou um dos duques presentes.
É um retrato de dignidade verdadeira. Mas a reação que mais tocou Eduardo veio de uma criança pequena, filha de um dos cortesãos, que se aproximou da tela e perguntou inocentemente: por que o príncipe tem desenhos no rosto? Antes que qualquer adulto pudesse repreender a criança, Eduardo ajoelhou-se ao nível dela. São cicatrizes, explicou gentilmente. Recebi-as quando era pequeno como vós. Mas sabeis o que descobri? Elas me ensinaram a ser mais gentil com outras pessoas que também têm marcas, no corpo ou no coração. A criança tocou delicadamente o rosto de Eduardo, como Isabela fizera na noite da tempestade. Gosto dos vossos desenhos, disse ela. São como mapas de aventuras. Eduardo riu, um som genuíno e alegre que há anos não ecoava pelos salões reais. Exatamente, concordou. São mapas que me trouxeram até aqui, até esta vida que jamais imaginei possível. Naquela noite, após a cerimônia, Eduardo e Isabela renovaram seus votos matrimoniais numa cerimônia privada na capela do palácio. Desta vez, não havia pressões políticas nem conveniências dinásticas, apenas dois seres humanos que haviam aprendido a amar, não apesar de suas diferenças, mas por causa delas. Eduardo de Monterreal, disse Isabela, segurando as mãos dele sob a luz suave das velas. Aceito-vos novamente como esposo, prometendo amar vossas cicatrizes tanto quanto vosso coração, vossas sombras tanto quanto vossa luz. Isabela de Valdeuria, respondeu ele, aceito-vos novamente como esposa, prometendo ser vossos olhos quando o mundo se tornar confuso, e vossas mãos quando precisardes tocar o futuro. Foi um momento de perfeição silenciosa, testemunhado apenas pelas estrelas, que brilhavam através dos vitrais coloridos da capela. É o legado do amor. 10 anos haviam se passado desde aquela cerimônia íntima na capela, e o reino de Valdeuria transformara-se num exemplo de governança compassiva que atraía visitantes de todas as partes da Europa. O Palácio Real, outrora símbolo de pompa distante, havia se tornado centro de inovação social e médica. Isabela, agora com 31 anos, movia-se pelos corredores do palácio com a graça de quem dominava completamente tanto o mundo visual quanto o táctil. Sua visão, estabilizada após uma década, permitia-lhe ler documentos oficiais e examinar plantas medicinais, mas ela ainda preferia ler as pessoas através do toque e da intuição desenvolvida durante os anos de cegueira. Eduardo, aos 33 anos, havia se tornado não apenas um governante respeitado, mas um símbolo de superação que inspirava pessoas marcadas por qualquer tipo de diferença. Suas cicatrizes, agora cobertas por uma barba cuidadosamente aparada, eram menos visíveis, mas ele jamais tentava escondê-las completamente. Papai, chamou uma voz infantil pelos jardins do palácio. Venha ver o que descobri. Eduardo sorriu ao ouvir Miguel, seu filho mais velho de 8 anos, chamando-o desde o novo laboratório botânico que haviam construído especificamente para educar as crianças da corte e do povo. Miguel havia herdado a paixão paterna pelas plantas medicinais, passando horas catalogando espécimes e experimentando com misturas seguras. O que descobristes desta vez? Perguntou Eduardo, aproximando-se do menino que se inclinava sobre uma mesa cheia de ervas secas. Esta combinação de camomila e melissa, disse Miguel excitadamente, produz um aroma que acalma os cavalos nervosos. Testei com o garanhão de Dom Alfonso e funcionou. Isabela juntou-se a eles carregando Esperança, sua filha de 4 anos, que havia recebido esse nome em homenagem ao sentimento que trouxera ao casal. Esperança tinha os olhos verdes da mãe e a curiosidade incansável sobre o mundo natural. E as gêmeas? Perguntou Eduardo, referindo-se a Lúcia e Beatriz, as caçulas de 2 anos. Dormindo finalmente, respondeu Isabela, ajeitando Esperança em seu colo. Carmen conseguiu acalmá-las com uma das vossas canções de ninar. A família reunida no laboratório representava algo que jamais imaginaram possível durante aqueles primeiros dias de casamento arranjado. 4 filhos saudáveis e alegres, criados num ambiente onde diferenças eram celebradas rather than escondidas. Miguel, o mais velho, havia nascido com uma marca de nascença que cobria parte de seu braço esquerdo, algo que em outras cortes poderia ser visto como defeito, mas que Eduardo e Isabela ensinaram-no a ver como singularidade pessoal.
Esperança tinha herdado a sensibilidade aguçada da mãe, conseguindo sentir as emoções das pessoas com precisão surpreendente. As gêmeas, ainda pequenas, já mostravam personalidades distintas. Lucia, interessada em música como a mãe, Beatriz, fascinada por plantas como o pai. Tenho novidades, disse Eduardo, sentando-se no banco do laboratório e puxando a família para perto. O embaixador da França veio solicitar que estabeleçamos um hospital similar ao nosso em Paris. E a rainha da Inglaterra enviou uma carta perguntando sobre nossos métodos de educação para crianças com necessidades especiais. Isso significa que viajaremos? Perguntou Miguel, sempre pronto para aventuras. Talvez, respondeu Isabela. Mas primeiro, precisamos consolidar tudo o que construímos aqui. E realmente haviam construído muito. O hospital para pobres havia se expandido, tornando-se uma escola de medicina que atraía estudantes de toda a Europa. Os orfanatos de Isabela haviam evoluído para um sistema educacional inclusivo que servia como modelo para outros reinos. As reformas agrárias implementadas por Eduardo aumentaram a produtividade das terras, while melhoravam as condições de vida dos camponeses. Mais importante ainda, haviam mudado a própria cultura da corte. Já não era mais aceitável discriminar pessoas por suas diferenças físicas ou limitações. O exemplo do casal real havia criado uma atmosfera onde diversidade era vista como força, não fraqueza. Sabeis? Disse Isabela numa tarde especialmente tranquila, enquanto observavam as crianças brincarem no Jardim dos Sentidos. Às vezes penso no que teria acontecido se mestre Alessandro não tivesse conseguido restaurar minha visão. Por que pensais nisso? Perguntou Eduardo, entrelaçando os dedos nos dela. Porque me pergunto se teríamos nos aproximado da mesma forma. Se eu não tivesse passado por aquela experiência de adaptar-me novamente ao mundo visual, teria compreendido tão profundamente o que significa superar limitações? Eduardo considerou a pergunta por longo tempo. Creio que sim, disse finalmente. Porque o que nos uniu não foi a cegueira ou a visão, mas a compreensão de que todos carregamos cicatrizes, algumas visíveis, outras não. E que amor verdadeiro significa aceitar essas cicatrizes como parte da história que nos torna únicos. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Eduardo e Isabela subiram à torre onde tudo havia começado. Os antigos aposentos de Isabela durante seus anos de reclusão. Haviam transformado o local numa biblioteca especial, com livros em braille alongside volumes convencionais, simbolizando a união entre seus dois mundos. Lembrai-vos, disse Isabela tocando as teclas do antigo cravo que ainda ocupava um canto da câmara, quando eu vivia aqui sozinha, imaginando como seria ter alguém que me compreendesse. E eu, em meu laboratório, respondeu Eduardo, escondido do mundo, imaginando como seria ter alguém que me aceitasse completamente. Isabela começou a tocar uma melodia que compusera anos antes, uma música que traduzia a jornada desde a solidão até a plenitude. Eduardo juntou sua voz à música, criando uma harmonia que ecoava pela torre antiga. Quando a música terminou, eles permaneceram em silêncio confortável, observando através da janela as luzes da cidade que governavam juntos. Era uma cidade diferente de 10 anos atrás, mais próspera, mais justa, mais acolhedora para todos os seus habitantes. Que legado deixaremos? Perguntou Isabela. O de que é possível transformar feridas em força, respondeu Eduardo. De que amor verdadeiro não vê limitações, mas possibilidades. De que um reino governado com compaixão é mais forte que qualquer império conquistado pela força. Eles desceram da torre de mãos dadas, duas pessoas que haviam transformado um casamento de conveniência numa história de amor que mudaram um reino inteiro. E embora não soubessem, essa história seria contada por gerações futuras como exemplo de que as maiores transformações nascem quando dois corações feridos decidem curar-se juntos. A prova definitiva. No final do outono de 1851, uma crise inesperada testaria definitivamente a força do amor e da liderança que Eduardo e Isabela haviam construído ao longo de uma década. A notícia chegou através de um mensageiro real que galopara sem parar por 3 dias. O reino vizinho de Castila Real havia declarado guerra, alegando disputas territoriais antigas e questionando a legitimidade de Eduardo como herdeiro do trono.
O rei Fernando, agora com 70 anos e saúde debilitada, convocou um conselho de guerra urgente. No grande salão, reuniram-se os generais mais experientes, conselheiros da corte, e pela primeira vez na história de Valdeáurea, uma mulher participou oficialmente de decisões militares, a princesa Isabela. A situação é grave, anunciou o general Vasques apontando para mapas espalhados sobre a mesa de carvalho. O rei Afonso de Castilha Real reuniu 15.000 homens nas fronteiras. Alega que o casamento da princesa Isabela com um homem desfigurado e de sangue não real invalida qualquer tratado de paz. Isabela sentiu Eduardo contrair-se ao seu lado. As palavras do general Vasques ecoavam pela sala como lâminas afiadas, reabrindo feridas que pensavam curadas. Mas desta vez Eduardo não se encolheu nas sombras. Levantou-se da cadeira com a dignidade de quem aprendera a transformar suas cicatrizes em símbolos de força. General, disse Eduardo, sua voz clara ecoando pela sala, que sabemos sobre as verdadeiras motivações desta guerra? Fontes confiáveis indicam que o rei Afonso enfrenta uma revolta interna. Seus próprios nobres questionam sua liderança após anos de má administração. Uma guerra vitoriosa contra nós restauraria seu prestígio, respondeu Vasques. Isabela estudou os mapas espalhados sobre a mesa, sua visão treinada, captando detalhes estratégicos que aprendera durante anos, observando Eduardo planejar reformas sociais. E qual é nossa real capacidade militar? Perguntou ela, surpreendendo alguns conselheiros mais conservadores com sua participação direta. 8.000 soldados regulares, admitiu o general. Mas ele hesitou, olhando para Eduardo. Temos algo que eles não têm. O quê? Perguntou o rei Fernando, apoiando-se pesadamente em sua cadeira. A lealdade absoluta do povo, disse Vasques. Em 10 anos de reformas, criastes um reino onde cada camponês, cada artesão, cada comerciante tem motivos para lutar. Não lutarão apenas por terras ou títulos, mas por um modo de vida que aprenderam a valorizar. Eduardo trocou um olhar com Isabela. Ambos compreenderam simultaneamente que esta crise era mais que uma guerra territorial. Era o teste final de tudo que haviam construído juntos. Preciso falar com meu pai a sós, disse Isabela finalmente. Quando o salão se esvaziou, restando apenas o rei, Isabela e Eduardo, o silêncio pesou sobre eles como manto de chumbo. Pai, disse Isabela, ajoelhando-se aos pés do trono, sabeis que esta guerra não é sobre fronteiras, é sobre mim. Sobre minha escolha de permanecer casada com Eduardo após recuperar a visão. O rei Fernando observou a filha por longo tempo. Depois estendeu uma mão trêmula para tocar o rosto dela. Isabela, murmurou, durante toda a minha vida, travei guerras para proteger este reino. Mas jamais imaginei que a maior batalha seria defender o direito de minha filha de amar quem escolheu. Então lutaremos juntos, disse Eduardo, aproximando-se do trono. Mas não apenas com espadas. Lutaremos com a verdade. Que quereis dizer? Perguntou o rei. Eduardo e Isabela trocaram outro olhar, e naquele momento, uma ideia audaciosa começou a formar-se entre eles. E se convocássemos uma Assembleia Geral? Propôs Isabela. Não apenas os nobres, mas representantes de todas as classes do reino, que eles decidam se nossa liderança é legítima. Impossível, respondeu o rei imediatamente. Jamais na história... Pai, Isabela interrompeu gentilmente. Nossa história inteira tem sido sobre quebrar tradições que já não servem ao bem comum. Demos voz ao povo quando criamos hospitais e escolas. Agora demos a eles voz quando nossa legitimidade é questionada. Durante 3 dias intensos, Eduardo e Isabela trabalharam incansavelmente para organizar algo sem precedentes na história europeia. Uma Assembleia Popular que incluiria não apenas nobres, mas camponeses, artesãos, comerciantes, soldados rasos, e até mesmo alguns dos órfãos que haviam crescido nas instituições criadas por Isabela. A notícia da Assembleia espalhou-se pelo reino como incêndio em palha seca. Pela primeira vez, pessoas comuns teriam voz em questões que tradicionalmente eram decididas apenas pela aristocracia. No dia marcado, o grande pátio do palácio encheu-se de uma multidão diversa como jamais se vira. Eduardo subiu numa plataforma improvisada, suas cicatrizes claramente visíveis sob o sol forte do meio-dia. Não havia mais sombras onde se esconder, nem queria esconder-se. Pessoas de Valdeaurea,
Sua voz ecoou pelo pátio silencioso. Estamos aqui porque nossa legitimidade foi questionada por um reino vizinho. Eles alegam que um homem marcado por cicatrizes não pode liderar, que uma princesa que escolheu amor sobre conveniência política não pode governar. Um murmúrio percorreu a multidão, mas Eduardo continuou. Não vos pedirei que lutem por mim por obrigação feudal. Pedirei que decidais. Estes 10 anos de reformas, de hospitais gratuitos, de escolas abertas a todos, de justiça igual para ricos e pobres, isso vale a pena defender? Uma voz erguer-se do meio da multidão. Era Miguel, o ferreiro que testemunhara no julgamento de Eduardo anos antes. Meu senhor, gritou o homem, agora com cabelos completamente brancos, quando minha filha estava morrendo, vós não perguntastes sobre meu sangue ou minha posição social. Apenas a curastes. Se isso não é realeza verdadeira, então não sei o que é. E quando meu filho nasceu cego, acrescentou uma mulher entre a multidão, a princesa Isabela veio pessoalmente ensinar-me como educá-lo. Disse que a escuridão não era limitação, mas apenas uma forma diferente de ver o mundo. Hoje ele é escriba no Hospital Real. Uma após outra, vozes se ergueram da multidão. Camponeses cujas colheitas haviam sido salvas por técnicas agrícolas ensinadas por Eduardo. Órfãos que cresceram nas instituições de Isabela e agora eram artesãos respeitados. Soldados que serviam não por medo, mas por admiração genuína. Finalmente, uma voz jovem cortou o ar. Era Miguel, o filho mais velho de Eduardo e Isabela, agora com 18 anos e assumindo gradualmente responsabilidades no reino. Pessoas de Valdeauria, disse o jovem príncipe. Cresci vendo meu pai esconder suas cicatrizes quando eu era pequeno, mas também cresci vendo-o transformar essas marcas em símbolos de compaixão. Se há algo que aprendi, é que a verdadeira força não vem da perfeição, mas da capacidade de transformar feridas em cura para outros. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, gradualmente, vozes começaram a gritar. Longa vida ao rei Eduardo! Longa vida à rainha Isabela! O grito espalhou-se pela multidão como onda imparável, até que todo o pátio ecoava com demonstração de lealdade mais genuína que qualquer rei jamais recebera. Mas a verdadeira prova estava apenas começando. Na manhã seguinte, chegaram notícias de que o exército de Castila Real havia cruzado a fronteira e marchava em direção à capital. Temos 3 dias antes que cheguem aqui, informou o general Vasques. Qual é vossa ordem, majestade? Eduardo olhou para Isabela, depois para o mapa espalhado sobre a mesa. Finalmente, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Enviaremos uma embaixada ao rei Afonso, não para negociar rendição, mas para oferecer-lhe algo que pode interessá-lo mais que uma vitória militar. O quê? Perguntaram várias vozes simultaneamente. Conhecimento, respondeu Eduardo simplesmente. Ofereceremos compartilhar nossos métodos agrícolas, médicos e educacionais. Se sua verdadeira motivação é enfrentar problemas internos, isso pode ser mais valioso que qualquer conquista territorial. Isabela sorriu, reconhecendo a genialidade da estratégia. E se ele recusar? Perguntou o general. Então lutaremos, disse Eduardo, sua mão encontrando a de Isabela. Mas lutaremos sabendo que oferecemos primeiro a alternativa da razão. A resposta do rei Afonso chegou no 2º dia. Ele aceitava encontrar-se pessoalmente com Eduardo, mas apenas se viesse sozinho, sem exército, como demonstração de boa-fé. É uma armadilha óbvia, protestou o general Vasques. Jamais deveríeis ir. Irei, decidiu Eduardo firmemente. Mas não sozinho. Isabela compreendeu imediatamente. Iremos juntos, disse ela. Se é uma demonstração de fé que ele quer, que veja a fé que temos um no outro. E assim, numa manhã nebulosa de dezembro, Eduardo e Isabela cavalgaram em direção ao acampamento inimigo, desarmados, acompanhados apenas por 2 escudeiros. Era o maior ato de fé que jamais demonstraram. Não apenas fé em sua capacidade de negociar, mas fé de que o amor que construíram juntos era forte o suficiente para transformar inimigos em aliados. O triunfo do coração. O acampamento de Castila Real estendia-se pela planície como cidade de lona e ferro, 15.000 homens armados, aguardando ordens de guerra. Quando Eduardo e Isabela chegaram aos portões do acampamento, um silêncio tenso tomou conta dos soldados que os observavam passar. O rei Afonso de Castila Real aguardava em sua tenda real, um homem de 40 anos,
cabelos prematuramente grisalhos e olhos que refletiam o peso de um reino em crise. Ao ver Eduardo, sua expressão contraiu-se involuntariamente ao notar as cicatrizes, mas rapidamente recompôs-se. Dom Eduardo, disse Afonso, gesticulando para cadeiras colocadas ao redor de uma mesa simples. Admito-me surpreso. Esperava um homem que se escondesse atrás de exércitos, não que viesse pessoalmente. E eu? Respondeu Eduardo calmamente, ajudando Isabela a sentar-se antes de ocupar sua própria cadeira. Esperava encontrar um rei que buscasse soluções para seu povo, não apenas glória militar. Afonso ergueu uma sobrancelha, mas havia curiosidade em seus olhos. Falai então. Que soluções ofereceis? Isabela inclinou-se ligeiramente para a frente, suas palavras medidas e claras. Majestade, sabemos que vosso reino enfrenta fome nas províncias do norte, doenças nas cidades portuárias e revoltas camponesas no sul. A guerra pode dar-vos glória temporária, mas não resolverá nenhum desses problemas. E vós podeis resolvê-los? O tom de Afonso era cético, mas havia interesse genuíno. Eduardo retirou de sua bolsa um pergaminho cuidadosamente preparado. Oferecemos um tratado de cooperação. Nossos especialistas agrícolas ensinarão técnicas de rotação de culturas que triplicaram nossa produção. Nossos médicos compartilharão conhecimentos sobre tratamento de doenças portuárias. E nossos educadores mostrarão como criar escolas que dão voz ao povo, diminuindo revoltas. Em troca de quê? Perguntou Afonso desconfiado. De paz, respondeu Isabela simplesmente. E do reconhecimento de que diferentes formas de liderança podem coexistir sem ameaçar umas às outras. Durante as 2 horas seguintes, Eduardo e Isabela apresentaram detalhes específicos de suas reformas. Mostraram mapas de produtividade agrícola, estatísticas de mortalidade infantil reduzida, registros de alfabetização crescente. Mas mais importante, falaram sobre como essas mudanças haviam criado um povo genuinamente leal, não por medo, mas por gratidão. Impressionante, admitiu Afonso finalmente, mas meus conselheiros jamais aceitarão tratados com um rei. Perdoai-me a franqueza. Desfigurado. Dizem que é sinal de fraqueza divina. Eduardo levantou-se calmamente e caminhou até a abertura da tenda, onde centenas de soldados podiam vê-lo. Majestade, disse ele, permiti-me mostrar-vos algo. Voltando-se para os soldados, Eduardo falou em voz alta o suficiente para ser ouvido. Homens de Castilha Real. Vosso rei diz que sou fraco por causa destas cicatrizes. Ele apontou para o lado esquerdo de seu rosto. Mas pergunto-vos, que preferis? Um líder que nunca conheceu dor e por isso não compreende vosso sofrimento, ou um que aprendeu através da própria ferida como curar as feridas alheias? Um murmúrio percorreu os soldados. Eduardo continuou. Estas marcas em meu rosto vieram de um acidente quando era criança, mas as marcas em meu coração vieram de anos ajudando pessoas como vós. Soldados que perderam membros em batalha encontraram trabalho em nossos hospitais. Camponeses cujas colheitas falharam receberam sementes e conhecimento para recomeçar. Órfãos encontraram famílias e propósito. Um soldado veterano com uma perna visivelmente mutilada deu um passo à frente. Meu senhor, disse ele dirigindo-se ao rei Afonso, servi em 3 guerras. Vi muitos reis perfeitos mandarem homens imperfeitos morrer por causas vazias. Se há um rei que compreende nossa dor, talvez devêssemos ouvi-lo em vez de combatê-lo. Outros soldados murmuraram concordância. Afonso observava a cena com expressão cada vez mais pensativa. De volta à tenda, o clima havia mudado completamente. Afonso servia pessoalmente vinho para Eduardo e Isabela, um gesto de respeito que não passou despercebido. Vossa estratégia é astuta, disse Afonso. Conquistastes meus soldados sem desenhar uma espada. Não conquistamos, corrigiu Isabela. Oferecemos compreensão, há diferença. Afonso estudou o casal por longo tempo, e quando falou novamente, sua voz tinha perdido toda a hostilidade. Tenho uma confissão a fazer. Esta guerra não era realmente sobre vossas cicatrizes ou legitimidade. Era sobre meu próprio desespero. Meu reino está se desmoronando, e pensei que uma vitória militar restauraria minha autoridade. E agora? Perguntou Eduardo. Agora percebo que a autoridade verdadeira não vem de vitórias impostas, mas de soluções oferecidas. Afonso estendeu a mão para Eduardo. Aceito o vosso tratado,
mas com uma condição adicional. Qual? Que me ensineis pessoalmente como transformar cicatrizes em força, porque descobri hoje que eu também tenho marcas, apenas não são visíveis no rosto. O aperto de mãos entre os dois reis selou não apenas a paz entre os reinos, mas o início de uma aliança que se tornaria modelo para toda a Europa. Nos anos seguintes, a cooperação entre Valdeáurea e Castilha Real resultaria em avanços surpreendentes em agricultura, medicina e educação. Mas o momento mais tocante veio quando retornaram ao palácio. Miguel, Esperança, Lucia e Beatriz aguardavam no pátio junto com centenas de súditos que haviam permanecido em vigília durante a ausência dos pais. Conseguiram? Perguntou Miguel ansiosamente. Mais que isso, respondeu Isabela abraçando os filhos. Transformamos inimigos em aliados. Como fizestes isso? Perguntou Esperança, sempre curiosa sobre a natureza humana. Eduardo ajoelhou-se para ficar na altura das filhas menores, lembrando-nos de que todos, mesmo reis poderosos, são apenas pessoas com medos e esperanças, e que, às vezes, o maior ato de coragem é mostrar nossas próprias vulnerabilidades. Naquela noite, durante o banquete de celebração da paz, Eduardo e Isabela subiram novamente à torre onde tudo havia começado. Do alto, podiam ver as luzes da cidade se estendendo até o horizonte. Lares aquecidos, famílias reunidas, um reino próspero e em paz. Lembrai-vos, disse Isabela, recostando-se nos braços de Eduardo, quando me perguntastes que legado deixaríamos. Lembro, respondeu ele, beijando o topo da cabeça dela. Agora sei a resposta. Nosso legado não são os hospitais ou escolas, embora sejam importantes. Nosso legado é ter provado que o amor verdadeiro, aquele que aceita cicatrizes e diferenças, pode transformar não apenas duas pessoas, mas reinos inteiros. Eduardo observou as estrelas brilhando sobre o reino que governavam juntos. Quando era criança, disse ele suavemente, após o incêndio, costumava olhar estas mesmas estrelas e pensar que eram cicatrizes no céu, marcas feias numa perfeição que eu havia danificado. E agora? Murmurou Isabela. Agora vejo que são joias. Luz que só existe porque atravessou a escuridão para chegar até nós. Eles permaneceram abraçados sob as estrelas, duas almas que haviam encontrado uma na outra, não apenas amor, mas propósito. Haviam provado que beleza verdadeira não reside na ausência de imperfeições, mas na capacidade de transformar essas imperfeições em instrumentos de compaixão e cura. E assim, numa torre onde uma vez vivera uma princesa solitária e cega, agora residia uma rainha que enxergava com clareza cristalina não apenas o mundo ao seu redor, mas as possibilidades infinitas que se abrem quando dois corações decidem enfrentar juntos tanto a luz quanto as sombras da existência. O reino de Valdeáurea continuaria prosperando por gerações, mas a verdadeira vitória de Eduardo e Isabela não estava nos tratados de paz ou nas reformas sociais. Estava no simples fato de que haviam transformado um casamento arranjado entre dois seres marcados pela vida numa história de amor que provou ser mais forte que qualquer obstáculo. E todas as manhãs, quando o sol nascia sobre os jardins do palácio, as plantas medicinais criadas por Eduardo exalavam seus perfumes curativos, enquanto as canções compostas por Isabela ecoavam pelas janelas abertas, criando uma sinfonia de esperança que lembrava a todos que mesmo as feridas mais profundas podem florescer em beleza quando cultivadas com amor verdadeiro.